A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de nosso Senhor Jesus e com o trabalho constante dos bons espíritos para darmos início a mais um estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos estudando o capítulo 10, a experiência de Joel. No último programa, nós conversávamos sobre as declarações feitas pelo próprio médium, Joel, dizendo que ele, infelizmente, ele diz para o André Luiz e para o Vicente que ele não aprendeu a ciência de recordar. E quando a mediunidade dele eclodiu, quer dizer, ele coloca o primeiro chamado da esfera superior, acorria apressado. Quer dizer, ele logo não relutou contra os fenômenos que ocorriam com ele. E o principal fenômeno que lhe ocorria era a lembrança do passado. E aí ele fala que a excitação psíquica mexeu muito com ele. E aí ele lembrou de toda a penúltima encarnação dele. E ele se lembra, que ele foi um monsenhor na época da Inquisição Espanhola. O nome dele era Monsenhor Alejandro Pizarro. E ele começou a sentir muitas emoções, sentir verdadeiro prazer nessas lembranças, não é? E aí, vamos começar a partir, nós lemos até a audição psíquica, Só antes da gente iniciar propriamente o estudo, só lembrando dessa questão, nós falamos isso em alguns programas, e é importante sempre relembrar, porque ele relata aqui, ele fala assim, a volúpia das grandes sensações, porque na lembrança que ele tinha, como foi inquisidor e outras coisas, ele sentia prazer, como a Teresa falou. O que denota isso o quê? Isso quer dizer o quê? Que ele ainda tinha muito daquilo que ele já foi ainda, mesmo tendo estudado, se preparado novamente para reencarnar, mas ele ainda o sentimento ainda estava muito ligado a essas sensações. Por isso, o perigo das terapias de existências passadas, terapias de recordações, porque nós ainda não atingimos a maturidade, a grande maioria de nós, o aprendizado ainda não foi feito integralmente. Por isso, lá no livro Nosso Lar, a dona Laura, me corrija se eu estiver errado, Tereza, a dona Laura, ela teve permissão para ela e o esposo para ver 300 anos antes. Ler primeiro. Ler primeiro, 300 anos antes daquela encarnação que ela teve antes de chegar no Nosso Lar. Ler primeiro, estudar, se eu não me engano, durante 2 anos, para depois começar a ver as cenas, reviver aquilo que eles fizeram. E parou por aí, só 300 anos, o que não dá muita coisa, não dá duas encarnações, não dá 3 talvez. Então, quer dizer, mais ou menos, a gente não sabe, mas não dá muita coisa. Então, a recordação de existências passadas integral, ela é muito complicada, Por isso que os espíritos respondem e dizem a Kardec, o véu do esquecimento que Deus impõe a nós é a misericórdia divina, porque ainda não estamos totalmente longe ainda da integralidade do aprendizado, Isso. Então nós vamos começar a ler hoje a partir do
parágrafo 20. É o meio dele. Não, meio não, o final, é o final dele. Já, é o final. Isso. E aí ele vai continuar a narrar, não é, o problema que ele teve no lidar com a especificidade da mediunidade dele, que era lembrar, né, perfeitamente do passado, não só dele, como de outras pessoas também. A audição psíquica tornou-se-me muito clara. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas, e sim interpelá-los ousadamente no capítulo da minha satisfação egoística. Então, ele, ao que parece, ele queria ditar as ordens, né? Ele queria mandar nos espíritos, e os espíritos superiores, sabendo da necessidade dele de melhorar as próprias contas morais, as contas espirituais, porque era já, né, um espírito falido, porque a gente já viu em outros programas que a mediunidade é concedida, na maior parte das vezes, a espíritos muito comprometidos com a lei de Deus. Então, os espíritos incentivavam ele a trabalhar no bem, mas ele não queria isso. Ele queria, né? Ele queria toda hora ficar perguntando e sabendo do passado dele e de outras pessoas, né? Ele, na realidade, ele ouvia, de repente, o que os espíritos falavam para ele, mas ele não dava atenção e continuava lá na tarefa dele de desvendar o passado dele e de outras pessoas. Isso aqui é que é exatamente o contrário. Esse comportamento que ele está tendo é resultado do contrário daquilo que os bons espíritos orientam, a questão da mediunidade, né? Quem é médium de tarefa, que é o estudo, principalmente, em primeiro lugar, o estudo, para conhecer o que está acontecendo com você. Por que você veio assim, a explicação. E o estudo é baseado, primeiro, no livro dos médiuns, em primeiro lugar. E a prática do bem. Porque a prática do bem vai angariar, vai chamar a presença dos bons espíritos em torno do médium. Então, o estudo é a prática do bem. Estudo, o livro dos médiuns é a prática do bem. Quando a gente fala, quando os espíritos falam a prática do bem, não é só a questão que a gente chama de caridade, no sentido de dar as coisas. É claro que isso é fundamental, basta a gente se colocar no lugar de quem precisa, né? Mas é a caridade em todo o seu sentido. Claro que a gente não consegue, conforme os espíritos respondendo a Allan Kardec, como é a caridade, como entende Jesus, que é benevolência, indulgência e perdão. Mas a gente tem que tentar. E o médium, principalmente, porque ele está vendo, ele está sentindo como ele aqui, a presença dos bons espíritos. A falta do estudo dele, do comprometimento, chega a tal ponto que ele está dando ordem. Uhum. Ele não está obedecendo e está dando ordem. Não, quem manda aqui sou eu. Não é assim que funciona, né? Porque quem manda é Deus. Despendi um tempo enorme dentro do qual fugia aos companheiros que me viam pedir atividades a bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo. Então, na realidade, ele acabou ficando preso, né? Ele voltou para o passado e acabou ficando preso nessa época, nessa situação, né? Então, ele, na realidade, ele ficou com uma monoideia. E isso é uma coisa muito perigosa para o encarnado e para o desencarnado, né? Ele ficou meio que perturbado. Então, provavelmente, aqui não está escrito, não é? Mas provavelmente, acredito eu, que os espíritos que começaram a dar assessoria a ele, muitas das vezes eram espíritos que não queriam que ele evoluísse, porque, vamos imaginar, ele, um padre que participou da Inquisição,
espanhola, que a gente já comentou aqui, que foi uma Inquisição das mais cruéis e perversas, né? Foi uma época de muita dor, de muito suplício. Então, todos nós os temos, não é? Muitas das vezes, aqueles que não nos perdoaram o passado, ele provavelmente também. Então, acredito eu que ele possa ter sofrido uma assessoria, né, porque o espírito superior não ia ficar dando informação a ele que ele queria, não é? Então, ele provavelmente pode ter passado a ter uma assessoria de espíritos que não queriam que ele evoluísse, que ele melhorasse o próprio comportamento, que ele voltasse lá a ser aquele monsenhor, muitas das vezes até por vingança. Por que eu estou falando isso? Porque no livro Libertação, no capítulo 11, quem tiver interesse, tem a história lá de um professor, em que a Margarida, que é a moça do livro que é obsediada, quando ela vai ter com ele, o obsessor da Margarida fala com os espíritos desencarnados para dar uma informação errada lá para o professor, que é o médium, dizendo para ela que o problema dela era só orgânico. Mas, lógico, os espíritos sabiam que não eram, mas como o obsessor dela prometeu vantagens a esses escravos lá do professor, ele passou uma informação equivocada. Então, fazendo uma analogia, eu vendo isso, eu comecei a imaginar, ele pode, né, porque ele ficou nessa tarefa de pesquisa por um tempo. Se os espíritos superiores não davam esse apoio a ele, tinha outros espíritos, e deviam existir espíritos que davam. Então, esses espíritos ou poderiam ser próprios inimigos dele ou mandados por inimigos que queriam atrapalhar a evolução dele, como fizeram, porque os superiores, com certeza, não, depois de tanto pedir, né, de tanto falar, de tanto exortar, tem uma hora que não tem mais como, porque ninguém mexe no nosso livre-arbítrio. A nossa vontade é soberana. Então, os espíritos bons simplesmente cedem lugar, né, àqueles que se prestam ao que esse médium queria fazer. E outra coisa também, ele está falando. Mas isso não está dizendo aqui no livro. Não. A gente está fazendo uma analogia. Eu fiquei imaginando isso. Porque se aconteceu lá com a Margarida, pode acontecer com qualquer um de nós, não é? Receber uma informação que não seja verídica, ou no caso dele, não que a informação não fosse verídica, mas eram informações, às vezes verdadeiras, que mais colocavam ele ao encalço dessas personalidades que conviveram com ele. E com isso, ele não ajudava as pessoas. Então, aí eu fiquei pensando, esse trabalho pode ter sido assessorado por espíritos inimigos dele, né, que não gostavam dele lá daquela época, da Inquisição. E é muito interessante também quando ele fala, a gente analisar, de muita importância, quando ele fala assim, ficava engolfado em pesquisas referentes à Espanha de meu tempo. Não é que é errado a gente estudar o que aconteceu. Até a gente, quando estava, né, estudando aqui para fazer o programa, quando parou na Inquisição, a gente foi pesquisar mais um pouquinho sobre a Inquisição e tal. E isso é interessante para a gente saber a história. O problema é o que ele diz, em vez de lidar com as atividades para a ajuda do próximo, que ele era convocado a fazer, e ao estudo, ele ficava só engolfado em pesquisas referentes à Espanha. Somente isso. Quando ele fala engolfado, é isso. E não é isso que é o certo. O doutor Bezerra, não, desculpa. O Emmanuel, no livro Estude Vida, Estude e Vida. Emmanuel, Viva. Estude e Viva, desculpa. Estudar e viver o que está estudando. Tem uma frase que ele diz assim, a respeito o título é Espíritas, Meditemos. Ele diz que o templo espírita é, na essência, o educandário em que as leis do ser, do destino, da evolução e do universo são examinadas claramente. Então é para estudar.
Aí ele continua, fazendo luz e articulando orientação, mas, por isso, não deve converter-se num instituto de mera preocupação academicista. Olha o que o Emmanuel está dizendo. Não é que é para deixar de estudar as leis do ser, do destino, da evolução e do universo. Né? Leis do ser, do destino, quer dizer, pegar a história, estudar, meditar, porque somos nós inseridos lá. O que fez de errado, o que fizemos de errado na Inquisição, nas cruzadas e etc, etc. E da evolução do universo em si. Agora, não é para pegar no templo espírita e usar aquilo como preocupação academicista. Não é isso, é diferente. É conjugar todo esse conhecimento com o amor de Jesus, com a misericórdia de Deus. Porque quando a gente fala de estudo de qualquer setor da vida aqui na Terra, quem dirige, quem governa, quem dirige o universo é Deus, a inteligência suprema. Mas o governador da Terra, aquele que planeja, aquele que mantém, é Jesus. E ele é o exemplo, ele é o modelo nosso de humildade e de virtude. É nisso que a gente tem que focar. É Evangelho. Não é todo centro espírita somente, mas toda a comunidade religiosa, ela tem que pautar o estudo dela, direcionar em cima do Evangelho. O Evangelho é a palavra de Jesus, é o amor de Jesus em essência. E o Evangelho segundo o Espiritismo, como Allan Kardec coloca, não se preocupou com fatos e dados históricos. Ele coloca na introdução, ele se preocupou com a essência moral das palavras de Jesus. E é isso que faltou aqui para o nosso companheiro e falta para nós. Por isso que a gente tem que estudar o Evangelho. Não é só ler, é estudar e meditar. Isso. Então vamos ao parágrafo 21. Não faltaram generosas advertências. Frequentemente, os colegas do nosso grupo espiritista chamavam-me a atenção para os problemas sérios de nossa casa. Eram sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviço semanais de instrução evangélica nas noites de terça e sexta-feira. E aqui, quando o André Luiz coloca essa palavrinha sobretudo, não é? Nos mostra que o trabalho mais importante na casa espírita é o estudo. Porque não é, a gente gosta de relembrar de uma imagem. Quando a gente quer fazer um bolo que nunca fez, a gente precisa da receita. O Centro Espírita é um estudo das leis divinas que muitos de nós, se fizemos, né, de uma forma muito atrapalhada. Então agora a gente precisa aprender como fazer, não é? Como estudar as leis de Deus, como os espíritos nos ajudam a interpretá-la. Então, é necessário. Então, essa palavra aqui, então tinha trabalho com os órfãos, eles estavam planejando, né, um abrigo, não, eles já tinham. Estavam planejando um ambulatório, né, que começava a nascer, mas, sobretudo, serviços semanais de instrução nas noites de terça e sexta. E, pelo jeito, ele não fazia nada disso, não é? Porque se pelo menos ele trabalhasse no ambulatório ou lá no abrigo, não, mas ele não estudava, não trabalhava e, infelizmente, não fazia nada. Então, no livro, ontem eu estava até lembrando de um livro que fala sobre os centros espíritas, as reuniões. O nome do livro é Educandário de Luz, né? Tem um capítulo, é o capítulo 39, tem vários capítulos que fala, né? Gente, eu tô rindo porque ela tá falando e a gente prepara às vezes o estudo, a gente não vê o que o outro tá preparando. É exatamente a página que eu separei aqui. O que ela Centro Espírita, né? O Centro Espírita. Isso, e aí, então lê o pedaço que ele fala, Marco. Não, tem um pedaço. Não, eu não trouxe. Só para. É muito interessante porque nós estamos falando de Centro Espírita, porque ele aqui está dizendo, né? E sobretudo. O que ele fez que não se deve fazer e é um exemplo para nós. E nesse livro que a Teresa citou, Educandário de Luz, é um livro que as pessoas que trabalhavam junto com Chico, na época ainda em Pedro Leopoldo, se eu não me engano, se eu vou corrigir se foi Uberaba, Pedro Leopoldo, pediram autorização, falaram com o Chico se podia
fazer um compêndio de orientação ao centro espírita. E aí o doutor Bezerra dá uma mensagem, está na introdução do livro, dizendo que tem várias páginas já da codificação dizendo, mas que podiam organizar sim, respeitando os direitos autorais e tal. Mas mesmo assim, esse livro, ele tem páginas que já estão em outros livros, mas tem algumas páginas que foram direcionadas a esse livro, a esse trabalho. E uma delas é essa, é o capítulo 39 do livro, é uma página do Emmanuel. Centro Espírita. Isso. Essa mensagem está no Reformador também da Federação Espírita Brasileira de 1977. O Centro Espírita. Aí ele diz assim, o Centro de Espiritismo Evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental na direção da vida superior. Então é renovação mental. Para a gente renovar mentalmente, a gente tem que estudar. Continua. Nenhum de nós serve, embora com a simples presença, a uma instituição dessa natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdote que nos cabe. Qualquer cargo, ele não disse, só o presidente ou o tesoureiro, não é isso não. O faxineiro, que é importantíssimo, no meu ver, então, é importantíssimo. Então, todos são importantes. É um sacerdócio que ele está falando. Nesse sentido, é sempre lastimável duvidar da essência divina de nossa tarefa. O ensejo de conhecer, iluminar, contribuir, criar e auxiliar, que uma organização desses moldes nos faculta, procede invariavelmente de algum ato de amor ou de alguma sementeira de simpatia que nosso espírito ainda não burilado deixou à distância, no pretérito escuro que até agora não resgatamos de todo. Então o centro espírita, aqueles que estão ali, estão resgatando alguma coisa do passado. Mas tem um pedaço aí que ele fala da importância do estudo. Aí vai falar, um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher as graças, aprimorando-nos e aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão, ou de um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através dos raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. Então ele diz que o centro espírita é uma escola, e escola é o lugar de estudar. E é o estudo que vai mudar a nossa ideia, a nossa mentalidade. E é muito importante quando ele diz que todo mundo que trabalha numa agremiação como essa é consequência de um pretérito escuro que a gente não resgatou de todo. Por isso, às vezes, muitas dificuldades, não é? Ninguém está ali reunido por acaso. Agora eu lembrei que quando o Marco falou isso, né, que todos os que estão reunidos no centro espírita têm comprometimento no passado, eu lembrei do doutor Bezerra. Tem um centro espírita aqui no Rio de Janeiro chamado Regeneração. E doutor Bezerra fundou esse centro e alguns dos primeiros fundadores desse centro eram espíritos que lá, eu acho que em Lyon, se eu não me engano, em Roma, colocaram fogo numa casa do caminho e agora, depois de vários séculos, se reuniram novamente e comprometendo-se para realmente ajudar o próximo, esclarecendo, como o do Emmanuel coloca, a mente das pessoas para que elas possam também evoluir. E aí, então, esse moço, esse senhor Joel, médium, com tarefa definida, preparada no mundo espiritual, e infelizmente ele vai dizer aqui que ele não queria saber senão das descobertas pessoais dele. Então, infelizmente, ele está começando a contar a sua bancarrota nesse sentido, não é? Mas nós chegamos ao final de mais um programa. Hoje nós estudamos o capítulo 10 do livro Os Mensageiros. Agradecemos a todos pela atenção, pela paciência, que Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, fique com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros.
Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.